já me apresento, sou Gustavo. Isso. Só não esqueçam de colocar o Ah, tá. Porque na hora que a gente for tirar o jaleco, Eu vou colocar a depois gente de tirar. precisa... Ah, pode ser. Que acho que é pra não enroscar, né? E a gente vai ficar meia hora, né? Eu vou me enroscar tudo aqui. Episódio 1, cena 1. Bom, gente, meu nome é Gustavo, tenho 24 anos, sou acadêmico de medicina, tô no 8º semestre. Bom, o Pausa, eu tive essa ideia faz mais ou menos uns 11 meses. O Pausa surgiu no momento que eu tava bem frágil na minha vida. Foi quando eu machuquei meu joelho, eu tive que operar meu joelho. Não vou entrar em detalhes, mas foi numa luta. E eu comecei a ver que quando eu fui operar, eu queria, como paciente, eu queria ter outro tipo de tratamento. Um tratamento com mais amor, mais carinho, mais afeto. Que não fosse apenas só uma cirurgia, não fosse apenas só um momento da minha vida que isso ia embora. Eu queria que fosse algo mais... que tivesse mais empatia, tivesse mais toque, que se preocupasse mais comigo. Não só a hora que eu tomasse meus remédios, só me perguntasse se eu estivesse bem ou não, ou se eu tivesse com alguma dor. Então, o Pausa no Plantão, por que eu comecei a pensar do Pausa? O Pausa é um projeto, acho que a gente pode chamar de projeto porque a gente está aqui para ressignificar a medicina. Bom, eu tô aqui na casa do meu produtor, do Diego, junto com a Camila e com o Vitor. Esse é meu primeiro episódio, essa é a temporada 0, episódio número 1. Nunca gravei o podcast, eu tô super ansioso, tô super nervoso, tá? Então se eu perder alguma coisa é normal, tá? Porque é muito difícil estar aqui, tá? Eu pensei que era fácil, mas estar aqui é muito difícil. Bom, esses são nossos convidados, Ulisses. Olá, gente, tudo bom? Júlia. Oi, tudo bem? E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pausa no Plantão. Prazer enorme estar aqui. Por favor, pode conduzir aí. Bom, vamos começar com a nossa famosa frase. Tire o jaleco antes de entrar. Confundi tudo, mas tudo bem. Tá de boa, tá de tudo boa. certo. A gente tirou agora pra gente ficar a nossa pausa no plantão. Isso. Por que eu pensei nessa frase? Porque os médicos, estudantes de medicina, qualquer profissional da saúde, tem essa neura, né, de que quando tá com jaleco é pensamento a milhão. Trilhões de pacientes para atender, pensar em diagnóstico, tratamento e pensar em não errar. Então, quando a gente tira o jaleco, a gente pensa numa pausa. Uma pausa no quê? Uma pausa no plantão. Então, o tirar o jaleco significa tirar também toda aquela hierarquia, tirar todo aquele peso, Estigma, né? estigma de ser um médico, né? De ser um fisioterapeuta, um enfermeiro, um professor. Então, tirar o jaleco é uma pausa. É um descanso. É uma calmaria. Então, isso que significa o Pausa. A gente vem pra cá pra gente apresentar o nosso lado humano como estudante, como futuros médicos e como os profissionais do dia a dia que estão aí batalhando, estão se matando. E a gente entende, né, o lado deles. Posso fazer um adendo antes das introduções? Por favor. Cara, eu achei muito legal a ideia do podcast, tá? Tá. E eu gosto desse ressignificar a medicina porque meio que combina com o que a gente tá fazendo aqui, porque tá super natural, a gente tá em casa, como você falou, tá Casa entre de- amigos aqui, então as ideias estão iguais, sabe? As duas Sim. estão ressignificando não é aquela coisa pragmática, super objetiva aqui, você vai perguntar, a gente vai responder, não, é só um Que nem a bate-papo, medicina, que não é nem a mesmo? medicina, exato. Que nem Então, eu acho que tá combinando legal as ideias. Gostei. E- Parabéns pela atitude. É, cara. Obrigado. exatamente. Agradeço, viu? Obrigado, viu, Ju? Não, e assim, foi muito gostoso chegar aqui e vocês o tempo inteiro querendo que a gente se sinta bem, querendo que a gente... Eu acho que todo esse ambiente que vocês criaram pra gente poder vir fazer o podcast já fala muito sobre o próprio podcast, o Pausa no Plantão, essa leveza. E eu achei isso muito legal. Olha, se vocês não se importam, eu vou ficar aqui com a minha
Não, por favor. Sua Meu papelzinho, a plaquinha. Eu achei Ó, linda. olha que bonita que ela tá, gente. Muito bem feito mesmo. Muito bem. Gostaram? Muito. Bom, como que vocês chegaram na medicina? Eu acho que é melhor você começar do que eu. É. Cara, meu pai é médico, então eu sempre estive nesse ambiente, digamos assim. Desde pequeno eu sempre fui muito curioso a respeito da profissão dele. Então eu perguntava, eu buscava ele nos hospitais com a minha mãe, então pedia para entrar ali na sala. Já cheguei a ver procedimento quando era pequeno, assim, trabalhar atrás do vidro. Legal. E as pessoas sempre acham, seu pai é médico, então você foi obrigado a fazer medicina. Não, longe disso, meu pai sempre me deixou muito aberto. Querendo ou não, ele foi uma influência, óbvio, mas ele nunca ditou, você vai fazer medicina. Obviamente ele está muito feliz com a minha escolha de profissão. E acho que por conta dessa curiosidade minha, eu sempre fui buscando, sempre busquei informação, sempre fui perguntando coisa para ele. Então foi muito natural, foi algo muito natural mesmo, assim. Eu já, sei lá, quando eu tinha 15 anos eu já sabia coisas de medicina que as pessoas dessa faixa etária jamais teriam noção, sabe? E basicamente foi isso. Aí eu escolhi, fiz cursinho também e agora estou cursando, seguindo o meu sonho. Muito Legal. feliz, muito realizado. Fico feliz por você. É uma profissão muito bonita. Sem É dúvida. uma profissão que a cada ano que passa, as pessoas que estão entrando nessa nova etapa pensam diferente, pensam de um novo modo no qual pode auxiliar nossos pacientes a entender que os médicos não são só robôs, né? Médicos não são só paredes, né? A gente não consegue, que ninguém consegue desconstruí-los. E muito legal, cara, gostei. De verdade. Obrigado. E você, Ju? Putz, a minha é um pouco menos ortodoxa do que a do Uli, mas eu nunca na minha vida imaginei que eu seria médica. Era sempre, acho que eu passava na minha cabeça e eu falava, é a última coisa que eu faria na minha vida é ser médica. E a minha família não tem nenhum médico. Todos são contadores, advogados, pessoas bem de exatas, humanas. Então eu nunca tive contato com a medicina quando eu era pequena. Nunca. Mas a minha família foi sempre muito empática. Então a querer ajudar as pessoas, fazer o seu máximo do impossível para poder ajudar as pessoas sempre. Então eu vou contar só uma historinha que foi assim que eu descobri que eu queria ser médica. Eu já avisei que eu ia contar várias histórias, Por mas... favor, é um prazer, pô. Eu Você tá em morria... casa. eu morria de medo, assim. Eu falava, se um dia eu ver sangue, sabe? Tinha todos esses estigmas que as pessoas têm. Um dia o meu irmãozinho, que eu tenho um irmão 6 anos mais novo que eu, ele tava brincando e a gente tinha uma porta de vidro na sacada, sabe? Ele foi pegar alguma coisa lá fora na sacada, ele tropeçou e ele deu um soco na porta de vidro, ele filetou a parte de cima da mão dele, começou a sangrar. Só que assim, o meu pai tava viajando, e a minha mãe, ela perdeu, assim, ela desmaiou, ela não conseguia ver sangue. E eu me vi numa situação que eu tinha que ser o adulto, eu tinha que tomar posição, as rédeas. Eu fui no médico e eu tava com o maior medo da minha vida. Eu falei, mas eu sabia que naquele momento eu não podia falhar. Naquele momento eu tinha que ser forte, eu tinha que estar lá pelo meu irmão, porque a minha mãe não podia estar. E aí ele foi tomar ponto. Eu falei, ai, Jesus amado. E ele chorando, ele falando, eu quero meu pai, Ju. Eu falei, ai, Gu, eu também quero, Mas eu falando, não, eu tenho que estar aqui por ele. É um sacrifício que eu vou ter que fazer. Aí tudo bem, o médico começou a fazer, eu dei uma olhada. Sabe quando tudo para, assim, parece que o tempo parou? Eu falei, filho da mãe, isso é maravilhoso. Eu vi ele fazendo com uma delicadeza, pegando o porta-agulha, fazendo tudo aquilo. Eu falei, ferrou. É isso que eu quero fazer pra minha vida. É isso que foi naquele momento, foi tipo um momento de iluminação. Eu falei, eu vou ser médica. E desde então eu nunca mais parei. Todo mundo me falando que eu não deveria ser médica porque eu sou muito emotiva. Eu tenho esse lado humano muito forte em mim. E todo mundo falava, eu quero ser cirurgia. Todo mundo fala que eu tenho que ser fria, eu tenho que ser tudo, mas eu vou conseguir. E é por isso que eu quero ser médica.
sem querer puxar saco pra minha namorada, mas ela é realmente uma das pessoas mais empáticas que eu conheço, assim. Todo mundo que conhece de primeira já fala isso, esse lado humano é muito presente, que bate também de novo com a ideia do podcast, né? Então, bem legal. Esse é um bom adendo. Fiquei muito feliz de escutar a história de vocês, viu? Porque hoje a medicina ela é tão estruturada, né? A medicina é tão um caminho para quem quer ganhar dinheiro, né? Muito, cara. Já escutei Meu, olha, vários você pode fazer amigos. tudo, mas medicina, cara, você nunca vai passar sufoco. É, Sempre, já escutei vários sempre. amigos. Mesmo se você não que fizer são- residência, você vai ter seus plantões e vai tirar uma grana boa. É isso mesmo. É. Mas eu sinto que, por exemplo, eu já vi vários professores meus, eles estão com essa cabeça um pouco mais mudada, sabe? Acho que essa nova leva de médicos que tá vindo, eles estão falando assim, você tá fazendo medicina porque você quer estar aqui, não é porque você vai querer ganhar dinheiro. Eu acho que tá perdendo um pouco desse estigma, sabe? Que médico tá para ganhar dinheiro. Sim. Então, eu acho que isso é bom. Eu vou contar um pouco da minha história, se vocês permitirem. tá? Lógico, por Com a favor. medicina. Bom, meu pai é advogado, minha mãe, ela não trabalha, mas o sonho dela sempre foi ser médica. Tenho tios médicos, tenho 3 tios médicos, né? Um é cardiologista, os outros 2 são clínicos. Tenho um primo meu que é cardio. E desde sempre eu fui criado bem perto, né? A nossa família é muito unida. Era Natal, Réveillon, qualquer festa, a gente estava junto e eu sempre queria conhecer um pouco, né? Participar um pouquinho. Então eu lembro de uma história, que aí que eu comecei a entender o que era medicina. Eu tinha 5 anos de idade e minha mãe conversou com a minha tia, né? Que ela é clínica, a doutora Cristiane Morfunes. Beijo. E minha mãe falou, meu sonho é conhecer a faculdade de medicina, já que eu não consegui, né? Minha mãe engravidou muito cedo, tudo isso. E meu sonho é conhecer a faculdade, é ver como que são, né? O pessoal, tudo. E aí minha tia levou ela na parte onde ficavam os corpos de anato, né? Onde ficava braço, perna, cabeça, qualquer coisa. E aí eu não entendi o que que era. Minha mãe me levou, aquele cheiro de formol. E aí eu falei, mãe, o que é isso? Minha mãe me pegou, me levantou, eu vi lá, um braço, boiando. E aí eu olhei, aí eu, nossa, um braço. Fui embora, tenho essa imagem na minha cabeça, porque, poxa, com 5 anos de idade, Lógico. né? E aí começou meu amor, né? Meu avô começou a me mostrar mais, meu avô é boliviano. Meu avô fez uma parte da faculdade na Bolívia, depois veio para Curitiba, ele terminou na PUC, na Santa Casa. E aí, hoje ele é cirurgião geral. E aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a entender um pouco mais do que significava a medicina, do que era ser um médico, do que é entrar nesse mundo. Que o pessoal antigo falava, meu, pra você entrar na medicina, você tem que largar tudo, deixar tudo de lado e focar na medicina. O pessoal das antigas falam isso, né? Muito, Falam que a gente só tem a muito medicina mesmo. como o nosso primeiro amor à medicina, depois vem as pessoas que a gente gosta, né? Que é muito errado. Muito errado. Porque a gente deixa até a gente de lado, né? É lógico. Se pensar, né? O pessoal fica Bitolado ali. bitolado, cara. Trabalhar, residência, trabalhar. Estudar na residência, junto com os pacientes, está com um livro do lado. Então, o que eu comecei a fazer? A minha primeira ideia, meu pai é advogado, eu falei, não, o que eu vou fazer? Vou pensar em direito. Acompanhando a rotina do meu pai, não foi algo que me impressionou. Ele trabalha demais, é um puta de um profissional. Inclusive, ele é sócio do pai da Mimi. E Funizilode, advogados associados. Eles estão nessa empreitada aí já faz mais de 20 anos. Só que não foi algo que foi amor à primeira vista. E ele sempre falava, Gu, o direito, cara, o direito é algo que você precisa ter amor. Você precisa ter aquele primeiro... Sei lá, não sei falar pra vocês. É uma conexão que você precisa ter. E eu não tive isso. Então o que eu fiz? Em 2017, conversei com meus pais. Eles falaram, Gu, comecei a fazer um cursinho. Eu saí do colegial, comecei a fazer. Só que aí eu falei, não, calma aí, eu preciso pensar. Tava fazendo um cursinho pra medicina. Não, calma aí, preciso pensar. Tirei 6 meses pra pensar, entender o que era a medicina, entender o que eu queria da minha vida. E aí resolvi, quero medicina.
visitei todas as faculdades de São Paulo que vocês possam imaginar, aquelas visitas guiadas, onde você fazia até RCP nos bonecos que eles ensinavam vocês. Então, aí que eu comecei a procurar esse amor meio que sozinho. Essa paixão veio sozinha. Não veio com um familiar. O contato veio, mas a paixão não. A paixão veio por si só. Eu que fui atrás. Aí com o apoio da minha namorada Giovana, a gente está há muito tempo junto, meus pais, minha mãe, eu encontrei esse amor. Aí comecei num cursinho, aqui de São Paulo, muito famoso. Só que eu vi que esse cursinho não era pra mim, porque esse cursinho ele segue o mesmo molde do pensamento dos médicos antigos. Que a medicina em primeiro lugar, depois vem a gente, depois as pessoas que a gente gosta. Aí eu penso, como que a gente vai tratar alguém que a gente gosta se nem a gente gosta, nem a gente consegue ter como prioridade? Então o que eu fiz? Eu parei esse cursinho, achei um outro cursinho que era focado nas faculdades que eu queria, particular, eu tentei público. E passei em 3 faculdades, não vou falar o nome, mas passei. E estou muito feliz até hoje. Eu vi que quando eu passei, não é eu passei e estou livre, estou bem. Não, passei e iniciou-se outra caminhada, uma caminhada muito mais intensa, né? Muito mais, como posso dizer, muito mais forte, né? Que realmente a gente tinha que alinhar a nossa vida com a medicina, nossa vida pessoal, nossa vida, né, que a gente quer sair, fazer algo que a gente goste. Então eu fiquei cerca de 2, 3 anos sem poder fazer nada de academia, porque eu não conseguia, ou era faculdade ou era academia. E aí que eu comecei a pensar, eu falei, meu, caralho, Não é possível, né? não é possível, como que eu vou deixar a medicina me consumir assim? Isso não é justo. Porque se a medicina tá me consumindo agora, imagina depois. Engordei 15, 16 quilos, minha saúde foi pro saco. Aí eu falei, não, preciso pensar em mim. Logo entrou o período da pandemia. Foi onde eu tive tempo de pensar no meu corpo, pensar na minha saúde mental, e eu fui atrás de um médico pra gente começar a pensar na gente mesmo, né? Fiz os exames e voltei a fazer exercício físico. E, bom, chega, né, de falar um pouquinho sobre mim, agora eu quero falar um pouquinho, quero conversar com vocês. Imagina. Em que ano vocês estão, Ulisses? Tô agora terminando o 4º semestre, tô indo pro 5º semestre, vou começar o ciclo clínico agora. Agora, tô muito ansioso, na verdade, porque agora é medicina de verdade, digamos assim. Vou aplicar realmente o que, imagino eu, seja assim, vocês dois podem falar. Vou aplicar o que eu aprendi, né? Pra quem não sabe, a medicina, normalmente as faculdades dividem em ciclo básico, ciclo clínico. E o básico você literalmente vê o corpo como um todo, já começa a ver um pouco de enfermidade, mas ainda é algo mais brando. E depois no ciclo clínico você realmente aplica, vê tratamento, exames, etc. E você, Ju? Eu tô no 6º semestre e eu tô indo pro 7º, traduzindo. O Ulis tá indo pro 3º ano de faculdade e eu tô indo pro 4º ano de faculdade. Legal. Sim. O que você pretende fazer, Ju? Então, Pode falar tudo, tá? Você que a gente nunca se fecha numa especialidade só. Eu, pelo menos, não consigo. Então, é muito difícil porque assim, eu entrei com a cabeça de querer fazer cirurgia e eu ainda penso muito nisso e é isso que eu quero fazer. Só que antes eu pensava muito em ortopedia, mas tendo um pouco mais de contato com a área, eu senti que não é muito o que eu quero. Hoje em dia eu penso bastante em neurocirurgia e endocrinologia, uma das duas. Ulisses? Um no-brainer. Eu sou meio exceção aí da regra, porque eu sempre que soube que eu queria fazer medicina, então eu nunca tive dúvida no vestibular, que eu sei que é muito difícil, e isso, todo mundo... Isso é um ponto também que é muito importante a gente, né, deixar claro que o vestibular é muito difícil. Muito. Muito difícil. E é uma decisão muito grande para você fazer muito cedo, né? É o que você vai trabalhar na sua vida inteira, você tem que fazer com 17, 18 anos, então eu praticamente não gosto desse sistema, mas enfim, isso é um outro assunto. Então eu sempre soube que eu queria fazer medicina e sempre fui com a cabeça de fazer cardiologia. De novo, porque meu pai é cardiologista, acho que ele tem um grande papel nisso, porque é a área que eu sempre mais tive contato, mais tive curiosidade, e acho que é a área que eu mais me identifico, assim, em comparação com as outras. E ele é muito bom em cardiologia. De forma alguma. Passou em elétrica, então. O que a medicina significa para vocês? Putz.
já que a gente passou dessa parte de especialidade, meu sonho é fazer... Meu sonho é fazer... Mata, Não, pega não. ele. Tadinho. Pode ir embora, pode seguir seu rumo. Tá indo embora. Aí vai e pica, né? Certeza. A minha especialidade, meu sonho é fazer neuro. Ai, que top. Eu decidi isso esse ano, tá? Bom, mas o que a medicina significa pra vocês? Quem quiser começar. Pode começar, Ju. Eu... Que ela tava assim já. Ferrou. Não, mas assim, medicina... O que a medicina significa pra mim? Essa é uma pergunta um pouco difícil. Eu acho que a medicina, ela significa muitas coisas pra mim. Ela significa... Primeiro, eu ter me encontrado, né? Eu acho que como foi pro Uli, eu acho que deve ter sido pra você também, Gô. Esse momento da vida que a gente tá se descobrindo, ao mesmo tempo que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Então, a medicina me ajudou muito a saber quem eu queria ser e o tipo de pessoa que eu seria. Então, pensando um pouco mais pragmático, a medicina me ensinou muitas coisas, como perseverança, como você não desistir das coisas independentemente delas serem difíceis, delas serem, como você pode falar, chegando até ser um pouco impossíveis. A gente faz coisas que é muito engraçado, eu falo para os meus amigos que não fazem medicina, eles não conseguem entender. Tipo, por exemplo, a gente tem acho que toda semana a gente tem eu pelo menos tenho um estágio que eu fiquei literalmente 5 horas de pé. Eu tava só assistindo a consulta e fazendo coisa de trainee. Mas eles ficaram assim, o que, Ju? Você ficou 5 horas trancada num cubículo, sem fazer nada. E pra mim, foi um dos momentos mais incríveis da minha semana. Eu ficaria lá mais 10 horas se alguém me pedisse. Porque é isso que a medicina significa pra mim. Ela não me cansa. Lógico que cansa. Não vou ser hipócrita e falar que não cansa, mas... Um cansaço diferente. É um cansaço diferente. É quando, por exemplo, eu imagino vocês que estão aqui, né? O Vitor, o Diego, a Camila, conhecida como Carla também. Vocês comentaram pra gente que vocês vão passar o dia inteiro fazendo os podcasts. Em nenhum momento eu vi no olho de vocês, tipo, ai, que saco, vou ter que fazer podcast. Ou, ai, que saco. E é um trabalho, assim, árduo que vocês têm que fazer. E é isso. A medicina quando você encontra, chega até a ser um vício, é uma paixão que não para de queimar. E eu também, que nem o Uli tinha falado, eu sou muito empática. A minha vida inteira eu fiquei tentando achar um jeito que eu pudesse ajudar as pessoas. Que eu pudesse ter um meio de efetivamente ajudar elas. E a medicina... eu posso ser até um pouco egocêntrica, falar, mas pra mim não tem sentimento melhor do que receber um abraço, receber um olhar assim genuíno que fala obrigada. Obrigada por ter me ajudado, obrigada por ter me ouvido quando ninguém mais quis me ouvir. E medicina, isso pra mim, a medicina é muito espiritual nesse sentido pra mim. Concordo com você. Hoje a medicina, tenho várias pessoas que falam a medicina não é exata, né? 1 mais 1 fora é 2, mas a medicina pode ser qualquer número, né? Então a gente nunca pode falar, não, é isso, pronto. Entendeu? E que legal essa história. Fiquei bem feliz porque a gente sabe que hoje as pessoas estão mudando, né, esse pensamento da medicina. Você. Cara, eu vou... As duas faces da moeda. Eu sou bem objetivo, né? Vocês vão perceber aqui da nossa conversa. Eu vou trazer uma definição de livro, assim. Basicamente a ciência que estuda a saúde, né? Sim. Só que, alinhado com a proposta da nossa conversa aqui, é legal ver que as entidades maiores estão mudando essa definição. Porque a última definição da OMS de saúde traz o social também, né? Então é o bem-estar completo, é físico, mental e social. E isso é muito legal das entidades maiores para justamente humanizar a medicina, que é a proposta máxima agora, né? Sim. Mas a medicina, para mim, agora respondendo fielmente a sua pergunta, ela é um intermediário entre
ajudar as pessoas e adquirir conhecimento, digamos assim. Eu odeio chegar num lugar e não saber do que as pessoas estão falando, ou não saber me portar, sabe? Eu gosto de saber as coisas, eu sou um cara bem curioso. Sim. E a medicina é uma ciência máxima, assim, você estuda a vida inteira e você não vai saber tudo, não tem como você saber tudo, por isso que estão as Tratamento, né? especializações. Muda a cada ano. Exato, tem as atualizações. Desculpa te interromper, Imagina. Uli, mas para certas pessoas isso pode parecer um pouco assustador. Pro Uli, não. É o ímpeto dele. Saber que ele nunca vai saber de tudo é o que faz ele Move. querer aprender mais, ele não é? Isso é meio culpa do meu pai, assim. O meu pai, ele chega no hospital e já começa a estudar, cara, é bizarro. Eu comentei, né, meu pai já tem uma idade avançada, ele tem 62 anos. E mesmo assim... não Um cansa. plantão de Ele chega, 48 horas. Ele gosta de fazer plantão porque ele gosta muito de clínica, né? Ele gosta de estar ali no meio. Então ele faz um plantão grande, que nem esse, ela falou, chega em casa e ele não dorme. Ele chega em casa, abre, estuda, me chama pra estudar com ele. Cara, vai dormir, mano. Que isso? Legal. Pô, você tem uma companhia, né? Tem uma companhia, exato. E ele pode atualizar também, né? Não, a gente só discute. É até triste, assim, pra minha mãe, que não é da área da saúde, porque ela fica boiando nas conversas, que a gente sai pra jantar, sai pra almoçar, é só medicina que rola na mesa, e minha mãe fica, não, é verdade. Realmente. É bom que tem a Ju, que a Ju faz companhia pra minha mãe. Não, tudo bem que você discute, né? Então, mas eu tento, né, coitada, porque ela fica meio... Não, eu entendo vocês. Em casa acontece a mesma coisa. Mas entrando nesse quesito, vida de médico, você falou do seu pai, né? A gente fala dos profissionais, que nem você falou que ficou 5 horas. Uhum. Então, pra mim é uma honra ficar do lado de um paciente, acompanhar a consulta de um paciente, independente se for 10, 15, 20 horas, e se for 5 minutos, para entender o que ele tá passando. Para entender que às vezes o paciente chega lá e fala, meu, tá cara, às vezes ele fala de um problema dele, da família, e depois chega na doença. Eu não vou. Não, calma aí. O que você tá sentindo? Deixa ele falar. Por que você tá vindo aqui? Fala. Vou ficar assim, ó, toda hora. Não Não acho isso bom. existe Não isso. existe. Não, e eu... É complicado, porque é um tema de debate, até de atitude dos convênios de saúde, cara. A gente vê os pacientes sendo atendidos em 7 minutos, 10 minutos, e isso é bizarro. Luiz, mas inclusive isso é- a gente teve a gente fez umas entrevistas lá no Beco do Batman, faz umas 2 semanas. E aí eu falei, Di, a gente precisa, cara, de alguém que é bem firme quando for dar opinião, né? Então a gente encontrou uma senhora chamada Vera, e a Vera questionou exclusivamente o atendimento dos médicos de convênio né, que trabalham em convênio de saúde. E a gente até perguntou, né? O que é mais difícil na vida de um médico que trabalha no convênio de saúde? Ela falou, olha, na vida dos médicos, imagino que seja uma maravilha, né? Deve estar ganhando pra caralho e eu lá, sofrendo, entendeu? Só com um resultado de exame de sangue, só pra saber o que eu tenho, uma gripe às vezes. Caraca. Que é 3 minutos a consulta, vai embora. Faz uma ausculta simples. Às vezes nem... A anamnese bem curta, né? Faz a prescrição e acabou. Então ela foi muito firme nesse questionamento. Então, gostei. E eu vou entrar um pouquinho mais, se você me permitir. Por favor. Você também, Ju? O que é mais difícil na vida de um médico? Gu, lidar com os pacientes. Assim, em teoria, eu sou a maior people person tipo, de pessoas que existe no mundo, mas assim, eu entendo os dois lados, porque eu já peguei todos os tipos de doença que você pode imaginar. Sou eu. Peguei conjuntivite, pneumonia, catapora. Eu já passei quase 3 horas numa sala de emergência para ser atendida. Eu já passei por tudo isso. Particular ou público? Particular. Tá. E eu entendo, mas olha, a gente tem uma matéria, não sei se você tem na sua faculdade, chama Medicina e Comunidade. A nossa é saúde pública. É a mesma matéria. E esse ano a gente foi focado nisso, em aprender a como atender o paciente. E isso que você falou é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na medicina do convênio, medicina pública tanto quanto particular.
E é você chegar assim, por exemplo, a Vera, eu não imagino o quanto ela deveria estar de saco cheio de ter que esperar. Uma senhora de 70 anos. Uma senhora de 70 anos esperando lá, fazendo essas coisas. E ela chega no consultório e como que você vai falar pra ela, tipo, não, a senhora está errada. Eu estou aqui há 12 horas atendendo. Então eu não, sabe, não é esse tipo. A gente aprendeu um negócio chamado comunicação não agressiva. Essa coitada dessa senhora tá aqui, eu também estou cansada. Eu não posso virar e falar, ser agressiva com ela também. Esse malabarismo que o médico faz é muito, muito importante. Você saber que eu não posso virar e falar assim, dona Vera, a senhora tá errada. Eu não acredito que você tá falando isso comigo. Eu não acredito que xxx não. Dona Vera, você explica pra ela, você é transparente. Dona Vera, me perdoe. Eu tô aqui, eu vou dar o maior... Eu demorei, mas eu tô tentando dar o atendimento mais completo que a senhora possa ter. Por isso que eu demorei. Por isso... E, lógico, não dá pra explicar, então, dona Vera, o SUS é complicado. E é um sistema que é bom, mas é falho em várias áreas. Sim. E é a gente saber, literalmente, como abordar o paciente e como se portar em frente de situações muito complicadas. É um problema estrutural, né, isso da saúde, na verdade. Porque é um volume muito grande de paciente para pouca infraestrutura, poucos insumos, então, óbvio, os médicos fazem o melhor deles. O que tem, É né? o que a gente quer acreditar, né, na verdade. O que tem. Exato. Não, e você tem razão. Tem médicos ruins. Isso é um fato. Mas tem muito médico que bom, super bem capacitado e que se esforça. Que se esforça. Mas, infelizmente não é a regra. Eu fui um desses estágios aí, cara, esse foi um dos momentos que me tocou, assim, eu não tinha muito contato com o paciente ainda, por estar no ciclo básico, mas a gente já faz alguns estágios para o BS, hospitais, afins, e eu tava fazendo anamnese, um exame físico geral numa paciente, e o marido dela chegou, começou a conversar com a gente também, que ela não era uma boa informante, porque ela teve um derrame, então ela teve algumas sequelas de memória. E o marido começou a ajudar a gente. E, cara, eles foram tão simpáticos, e no final eles não tinham entendido muito bem que nós éramos estagiários, não éramos médicos formados. Então, tanto que a moça até falou, passa o nosso endereço pra eles, pra ajudar a gente na nossa casa, não sei o que. Eu achei isso muito legal, cara. É óbvio, é uma tristeza que mostra que ela não estava sendo bem atendida. Exato, recebendo toda a atenção que ela precisava. Então, quando ela recebe alguém que escuta ela, fiquei 3 horas com ela lá, fazendo tudo, para fazer uma anamnese e um exame físico. Demorei muito, óbvio, mas é que ele ficou cursando, começou a contar a história, então é triste por um lado, mas ao mesmo tempo eu fico muito satisfeito de mostrar de perceber que alguma coisa de certo eu tô fazendo, sabe? Dando essa atenção, ouvindo o que tem que ouvir e ela se sentindo acolhida, que é o principal, né? Essa é a base do pausa. Empatia, humanização e amor. Eu acho que o que você aprendeu, com seus princípios, com o seu coração, a gente nunca vai mudar o mundo. A gente nunca vai conseguir isso daí, é impossível. Tem gente que faz muitas promessas. Eu vou mudar o mundo. Eu acho que isso não existe. Eu acho que isso é muito pessoal, porque cada pessoa quer mudar o mundo da maneira que ela acha que deve ser. Sim. Então, eu tô tentando mudar pelo menos um pouquinho. Não todo, mas um pouquinho. Com pausa. E essa é a base do pausa. E eu gostei, cara, eu fiquei bem feliz de escutar isso de vocês. Verdade. Você tá tentando, a Ju tá tentando, eu espero que muitos médicos em formação também, ou outros profissionais, prospectem isso também. A gente não pode tratar todo mundo como um robô. A gente dá uma prescrição, fazer uma ausculta, uma anamnese, um exame físico e tchau. Não. Às vezes a pessoa está lá por conta de um estresse que está causando aquilo. Então a gente tem que pensar que nós também, a gente está lá 12, 24 horas, 48 horas, passando por algum estresse, problema na família, perder alguém. Mas a gente está lá, com um sorriso no rosto e recebendo aquela pessoa, porque sabendo que ela também está passando por isso. Então isso me conforta, escutar isso, escutar essa informação de vocês, escutar que vocês estão aqui de coração mesmo. Obrigado. E
Namorar. Calma aí, eu travei. Mudando de assunto. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Eu travei porque literalmente mudou mesmo. Namorar outra pessoa que faz medicina é mais fácil? Geral, tá? Não tô entrando em nenhum detalhe assim, tipo, Sim, rotina nem nada. Eu quero. sim. Acho mais fácil justamente pela rotina, é o que você falou, porque ela entende exatamente e eu entendo o que ela tem que fazer. Então ela fala, olha, hoje não dá pra gente se ver, tem que estudar, se a gente se ver, putz, não vou conseguir te dar muita atenção, tem prova amanhã, prova difícil, não sei o que lá. Mano, eu entendo numa boa, se eu namorasse uma pessoa de uma outra área, talvez não fosse tão fácil essa compreensão, sabe? A pessoa poderia cobrar. Porque realmente, a nossa carga horária é muito grande, querendo ou não. Integral, né? É integral. Não Que horas tem vocês muito o que acordam? fazer. Que horas vocês vão dormir? Eu acordo Quer dizer, que horas vocês entram na faculdade, essas coisas? 7h30 todo dia, primeira aula, e eu acordo, é longe a nossa faculdade, né? Eu moro lá perto, então demora 1 hora pra chegar até lá. E eu sou um cara chato, eu gosto de tomar café da manhã, eu gosto de tomar meu banho antes, então eu acordo bem mais cedo. Eu vou fazer uma pequena correção, não é chato, cara, você se preocupa com você. Justo, Verdade. tem um bom ponto. É Eu verdade. sou um cara que se Com você, cara. preocupa Feliz. comigo mesmo. É isso mesmo. Eu acordo mais cedo e eu vou dormir tarde também. Privar sono acho que é normal nos estudantes de medicina e nos médicos, profissionais da saúde. Que horas vocês saem da enfermeiros. faculdade? Então, depende muito. Tem vezes que eu chego a sair, sei lá, 7h30, 8 da noite. Mas a aula acaba esse horário? Ou não? Não, mas é que tem as coisas à parte. Da né? liga. Liga, etc. Mas você fica estudando lá com o pessoal às vezes. Então, é, isso mesmo. E a gente nunca para de estudar, né? E é uma rotina cansativa, porque mesmo assim, se você... por exemplo, a gente sai 5 da tarde, 4 da tarde. Você ainda tem que fazer tudo o que você deveria ter feito ao longo do dia. Então, eu moro sozinha. Então, você tem que... Eu quero ir na academia, eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar minha casa e eu ainda tenho que estudar. Então, tipo... Responsabilidades, né? Sim. De manter a sua vida profissional, particular e social. Isso mesmo. Eu acho que tem que atingir um equilíbrio. É difícil atingir esse equilíbrio, mas tem que tentar bem atingir. Eu difícil. vivo muito à base de uma frase do Aristóteles, que ele fala em medium stat virtus. A virtude está no meio. Ele diz ainda que todo excesso é um vício. E eu acredito fielmente nisso. Eu acho que realmente a solução está no equilíbrio. Tem que saber dosar o momento de estudar, suas responsabilidades na faculdade e as suas responsabilidades consigo mesmo e com os outros, com sua família, seus amigos. Não adianta ficar estudando 24 horas, mas também não adianta viver de farra 24 horas. Sim, sim. E eu acho que o Willy faz isso bem melhor do que eu. Assim, ele sabe muito bem, assim, não vai adiantar eu ficar estudando até 1 da manhã, 3 da manhã. Se eu tiver descansado, se eu tiver bem, eu paro. Vai render Eu mais. vejo vários amigos meus varando noite estudando, eu fico, cara, Eu por que sou você uma faz? delas. Eu sou também. Eu sou nunca muito fiz assim. Isso, não Eu pretendo estudo mais de noite, assim. Eu começo umas 8, vou parar a hora que falar, não, chega. Não, mas aí Chega. o seu hábito é esse. Você é um cara que absorve Noturno. mais à noite, exato. Eu também Tudo sou bem. bem assim. Acostumei com a Mas pandemia, viu? É? Faz sentido, É, né? a pandemia... Em casa, tranquilo, né? Sim, Faz tudo. isso mesmo. Vou dar um adendo, porque a minha namorada, a Giovana, ela é administradora. E quando eu falei pra ela que eu ia fazer medicina, eu expliquei pra ela que eu era medicina, o que era medicina. Expliquei pra ela como que era a rotina de um futuro médico, de um estudante. Então, hoje, graças a Deus, ela compreende demais. A gente tá há 6 anos juntos. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Ela é uma pessoa que entende demais a minha rotina e que ela, tipo, eu só tô estudando, Gu, vou pra aí. Entendo, Gu, não precisa sair hoje, fica estudando, Gu, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa. Ela se preocupa muito com isso, Que top. porque ela sabe que a vida lá fora não é fácil. Então, se a gente quiser ser um bom profissional ou se tornar uma boa pessoa, mais do que a gente tenta ser, a gente tem que se esforçar um pouco, né? Sim. Não é só estudar, pegar o livro e pá, não é só pegar a referência do professor e ir atrás. É entender que demanda muito mais, você está vendo como que a gente vai passar essa informação para um paciente. Então ela entende que além dos estresses do dia a dia, a gente tem que ter um tempo nosso também. Então ela não fica em cima, ela sabe a minha rotina, ela sabe quando ela tem que conversar comigo, ela sabe que eu prefiro estudar à noite. Então a gente fala, vamos sair hoje, no almoço a gente sai, mas depois eu volto para casa, descanso e começo a estudar.
Então, Mas acho legal isso, acho que tudo no... a empatia dela também, né? É, Chama uma boa e- companheira. Eu ia falar isso mesmo. Ela é muito uma boa companheira. Nossa, cara, eu admiro ela demais pela vida dela. Legal. Sim. Muito legal. E acho que em todo relacionamento, são palavra que eu falo, né, do nosso relacionamento é Concessões. Eu Até sei. concessões. É assim, por exemplo, ela saber que é isso que você quer, ela entender que... Eu falo, eu tô junto com o Uli, lógico, porque Quanto tempo? 3 anos. 3 anos e... Depois eu quero saber como vocês se conheceram. Ah, sim. E é muito... É companheirismo. É a gente saber que, apesar de tudo, apesar da gente ter os nossos, sabe, a gente tem muita coisa dentro da gente, sentimentos de raiva, de... Relacionamento não é uma coisa fácil nunca. Mas eu achei muito legal ela saber que, mesmo assim, por exemplo, hoje você não vai poder sair por causa de XXX. Não é porque você não quer ver ela, não é porque você não acha que o relacionamento de vocês não seja importante, mas que naquele momento da sua vida aquilo é um pouco mais importante. O Uli falou, posso chamar de Uli? Claro, por favor. Ele falou que o equilíbrio, né? Sim. A gente nunca pode pegar um livro e falar, não, eu vou estudar essa matéria até entrar, se não entrar eu vou estudar de novo. Gente, cadê o equilíbrio? Não tem. A gente não tem uma meta. A gente tem meta só de, hoje eu vou estudar 2 horas. Uhum. Mas às vezes, quando você não entende, o que você faz? Você ultrapassa, você liga pra uma amiga, liga pro Uli, liga pro... isso. Às vezes seu pai pode tirar uma dúvida dela, entendeu? Acontece bastante. Ou até Entendeu? outra coisa, tipo... Que é aquela clínica raiz mesmo, né? cara? não, a Entendeu? dele é muito. Ele fala, não, você vai fazer isso. O certo é isso, mas hoje tem atualização, tem tudo isso, né? Não, ele fica assim. Porque você falou da Bolívia, o pai dele é do Peru. O pai dele se formou no Peru. Depois se formou lá, veio pra cá, fez a validação. Que legal. E o pai dele só trabalhou nos monstros, trabalhou na Benê, trabalhou no Dante Pazanese, no... Fez clínica onde? Onde que seu pai... No Dante. No Dante. Ele se formou, ele fez Faculdade de São Marcos, não sei se vocês Não conhecem. conheço. É como se fosse a USP do Peru. o pai dele é... O pai é rato de biblioteca, por isso que eu falei, chega em casa e já começa a estudar. E ele é fora da curva. Ele é bem, eu acho que é o que falta um pouco até na nossa medicina, que é tipo, hoje em dia, em teoria, o que a gente... não, a pessoa tá com, sei lá, tá com uma dor em algum lugar. Não, pede uma ressonância magnética. Pede uma tomografia. Você vai pedir uma tomografia no SUS, uma ressonância magnética, vai demorar quanto tempo? Acho que essa é uma diferença Ou o muito nosso grande. chefe vai, não vai gostar disso. Não vai Exato. gostar. Infelizmente, né, devido a... os investimentos, né? A saúde Lógico. pública é meio difícil da gente abusar, abre aspas. Não é porque a gente... Sim. Não é porque A gente é não quer, estudante, né? tá, gente? A gente é estudante, nós não somos médicos, a gente vai ser médico daqui a pouco. Sim. Mas a gente vê a dificuldade dos médicos hoje em dia em pensar em pedir uma toma, um raio-x, porque tem budget, né? Querendo ou não, e né? mais do quanto a pelo gente pode- paciente também. Como que você vai pedir uma ressonância? Ele vai ficar quanto tempo numa fila no SUS para conseguir que ele não... E na maioria das vezes quando você vai atender numa UBS, numa UPA, você fazer um encaminhamento demora muito. A gente vê muito na clínica. Então eu acho legal, porque a medicina, lógico, a utopia da medicina você pode pedir quantos exames você quiser, você pode, sabe, fazer o que for, mas a gente tem que saber o nosso meio. Então, por exemplo, saber ler, por exemplo, raio-x. Raio-x é um exame muito bom, básico, universal, que serve pra muita coisa. E eu acho que de vez em quando que o pai dele fala que a gente é meio mimado, que a gente quer, tipo... Isso que eu ia falar. Desculpa. Imagina que a gente... A clínica é soberana, cara. a clínica é soberana, A é clínica isso é mesmo. soberana, Sempre é. vai ser. Então, meu pai, ele fez faculdade na década de 80, assim, então ele aprendeu a medicina sem todos esses exames. Raiz. Sem esses exames. Raiz. Era Só clínica, ausculta, Exato. Isso exame mesmo. físico e, Ele ó, fala, cara, acabou. até hoje, cara, Acabou. você tem que saber É isso auscultar mesmo. muito bem. Você não pode ficar dependendo de exame de imagem, exame ali e colar, porque nem sempre você vai ter aquilo à sua disposição. Então, hoje, às vezes por conta de um medo, né, de errar o diagnóstico, né, a gente fica meio assim de pedir mais exames, né, mas para nossa segurança, para a segurança também do paciente, a gente fica, né, Clínica soberana. clínica soberana. né, Sempre, sempre. Mas dependendo do hospital, né, tem um budget maior, né, a gente pode abusar um pouquinho. Lógico, mas eu acho que mais... Não tô querendo falar no dia a dia, mas tipo, para aprendizado de estudante de medicina, a gente aprender
o raiz é bom também, é a gente... Claro, a medicina de guerra, né? É isso mesmo. Eu falo, né, que meu avô fez medicina nos anos 70 também, né? Então, até antes, né? Então, poxa, ele falou, não, na minha época a gente só pegava um estetoscópio a partir do 3º ano. Como assim que você tá usando estetoscópio? Como assim já tá indo pro hospital? Tá errado, não, você tem que ficar na faculdade. Então a cabeça deles é diferente. A gente entende, né? Outra época, outro mundo, né? Outros princípios, né? Que graças a Deus alguns ficam, né? A gente só tira as coisas boas, né? E as que não fazem tanto sentido a gente deixa no passado. Gente, Diga. agora a gente vai pular, a gente vai fazer outro quadro com vocês, tá? Diga. A nossa dinâmica. Ah, é verdade. Vocês topam? Lógico. Ansioso. Você Ansioso? manda na gente. Tá. A hora que vocês estiverem prontos, A gente tá pronto. Luiz. Você é muito calmo, cara. Eu gostaria de ser assim, vocês dois. Está pronto. Pode começar. Eu. Esse amor. Isso aí. Querem mais uma água? Ah, eu quero. Explica também, por favor. Bom, a dinâmica é... A gente tem uma dinâmica muito simples, não é difícil. Era pra ter um tabuleiro, mas ele não ficou pronto ainda, vai ficar pronto. Tá? Prometo pra vocês que a próxima entrevista, E a gente vai ver numa próxima. com toda certeza. Olha. É uma dinâmica muito simples de concordo e não concordo. Maravilha. Você quer água também? Eu quero um café. Essa- Esse clima tenso. Meu café! É! Parece estudante de medicina, né? É isso. Bom, a dinâmica é essa. Não concordo. É concordo muito ou não concordo muito? Não, faz só concordo ou discordo. Concordo ou não concordo? Eu discordo. Eu vou perguntar algumas coisas pra vocês e vocês têm que responder. Mas explica. O Gu tá meio tenso. Nada Eu em tô. cima disso ou não? Só fala concordo e ponto final. De? Eles têm que explicar Sim, o ideal por é que você não sim. concorda Isso, ou por que você concorda, tá? Não é só concorda. Fechou. Justifique, Ai, tá? O my porquê que God. vocês pediram esses exames, Vestibular. tá? Ai, clima tenso entre os brothers, meu Deus. É, mas pode ficar tranquila. Eu sou o único ansioso aqui. Pô, eu sou muito ansiosa. Também sou ansioso. Eu queria ser ansioso que nem vocês. É que eu estou medicada. Aí, ó. Aí, acabou. Eu entendo vocês. Eu entendo. Bom, posso começar? Por favor. Bom, médico mais médico. Casal perfeito? Eu acho que sim, sabia? É. Eu concordo. Concordo. Por quê? Por que eu concordo? Ó, número 1. A gente pode discutir caso junto. Isso é muito legal. Eu acho muito top ter alguém que entende esse vício, sabe? Porque as pessoas... A gente vira e fala assim... Meu, eu consegui fazer um Papa Nicolau. Tipo, se alguém virasse e falasse pra mim... Pra qualquer outra pessoa, eu consegui fazer um Papa Nicolau. Você tá doida, Ju? Tipo, eu consegui ver uma pessoa numa cirurgia aberta. Meu, Ju... E ele fica tão animado quanto eu, então... Porque ele tá, né, No meio, né? Tá no meio, ele tá junto, então é muito legal. Porque eu não tenho muita gente na minha família pra poder, sabe, compartilhar. Nem muitas amigas que fazem medicina. Sim. Então é muito legal você poder fazer essas coisas. E também, de novo, que a gente já tinha conversado de horário, de entender essa rotina meio caótica. E, por exemplo, se um dia vou querer fazer um doutorado fora do Brasil, sabe? Eu já falei isso pra ele já falou isso pra mim. Propaganda, patrocínio. Eu já falei isso pra ele. Ele vai entender, ele vai me esperar e eu vou esperar por ele. Então. E você? E você, Concorda por me quê? conta. Concordo, acho que é a mesma coisa da última resposta. O fato de estar no mesmo universo facilita demais as coisas, facilita demais o diálogo entre as duas partes. Então, E é legal que ele me traz muita coisa. Ele é uma pessoa, o Uli, ele é calmo, mas ele é uma pessoa muito argumentativa. Eu brinco que eu comecei a namorar com ele e eu ganhei uma aula de debate junto. Assim, ele não aceita nada de mão beijada. Se eu não explicar tintim por tintim ou o que eu acho, Eu também sou assim, tá? Concordo. ele não aceita. Se eu virar e falar assim, Uli, você tá errado. Tá. Me explica por que eu tô Por errado. quê? Porque, nossa, isso me mata. Mas é muito bom porque até mesmo, lógico, eu expando os meus ambientes pessoais, mas também os de trabalho. Eu nunca vou ser pega desprevenida. maravilha. A faculdade me decepcionou alguma vez?
Discordo. A Ju começou. Você começa. Você respondeu. Bora, quero ver. Pode mandar, manda real. Eu discordo, assim, é óbvio, tem pontos negativos em toda a faculdade, não é uma faculdade perfeita, né? Toda faculdade vai ter alguma coisa que você gostaria que tivesse, que fosse diferente ou que tivesse a mais, mas, sei lá, eu assumo um pensamento muito simples, cara. Meu papel lá é chegar lá e estudar, tirar minhas dúvidas e ponto final. Não sei se é errado pensar assim, isso é muito, Não, muito objetivo, muito sua assertivo. forma de pensar. Então, se a faculdade me Paz. propõe isso, eu consigo chegar lá, estudar, assistir minha aula, tirar minhas dúvidas e ir embora, tudo certo. Eu sou meio a meio. Eu concordo e discordo. Tipo, eu não consigo. Não tem uma meia? Tem, se tivesse tabuleiro aqui, a gente ia colocar o copo no meio. O copo no meio, fechou. Então o meu copo tá no meio. Porque eu acho que assim, eu sou muito do partido do o aluno faz a faculdade. Total. Inde- Isso é verdade. Independentemente do lugar Inclusive que a nota você da esteja. faculdade, quem é que dá? Aluno. É o aluno. Sempre, sempre. Mas eu acho que Não assim, sei se tem algum esquema, alguma coisa, mas quem dá, quem faz a prova é a gente, é né? a gente. É isso mesmo. Mas eu sinto que eu concordo com o Uli, mas tem certas partes um pouco mais, não tanto de medicina, mas administrativas. Por quê? Porque acho que é muito sempre a instituição acima do aluno. É o que eu penso. É um pouco assim demais. Eu acho que nem você falou, quem dá nota? O aluno. Quem deveria ser. É muito. Essa linha é muito tênue, sabe? Entre você deixar o aluno ter completo poder e ter a instituição tendo esse poder soberano. Eu acho que o centro acadêmico, ele deveria ter um pouco mais de voz, uma conexão maior. Mas você acha que os alunos de medicina, independente do ano, do semestre, estão prontos para assumir esse poder? Não. Por quê? Porque tem muita gente que não tem nem poder sobre si próprio e vai querer ter poder sobre outras pessoas. Aí que entra essa linha tênue, né? Como que essas pessoas que não conseguem se controlar ou não conseguem, né, ter esse poder sobre elas, como que pode ser um bom profissional no futuro? Isso, gente, isso não é uma crítica, tá? Isso é uma observação. Isso é um fato. Isso é um fato, na verdade. Conhece muita gente por aí que gosta mais de debater, de brigar, do que pensar no paciente que está na sua frente. Gosta de ter razão. Gosta de ter razão. Acertar o diagnóstico. Eu era assim. Tô começando a mudar. É difícil, mas tô começando a mudar. Depois que eu comecei a pensar mais no pausa e mais nas pessoas, eu comecei a abrir muito, expandir muito a minha cabeça. Mas o que você falou é muito verdade, porque medicina, Gu, é muito você se provar constantemente. Porque é engraçado, as pessoas elas colocam um certo peso, um certo poder na mão do médico que ele nunca tem o direito de errar. E se ele errar, acabou. Tanto estudante também, né? É uma prova. Se você errar, o que acontece? DP, direto. Tem meio certo quando você erra? O médico considera, você coloca, me dê 3 exames para uma tal doença. Me dê 3 diagnósticos diferenciais. Acertar 2, ó. Ou você coloca 2 ou você coloca um monte. Eu sou do partido que não deveria ter múltipla escolha em medicina. Total. No diagnóstico, na hora que você vai falar com o paciente, você vai pensar nas múltiplas escolhas, você vai pensar no jeito que o professor te dava aula. Óbvio que o professor estudou e tá dando a aula do melhor jeito, da melhor didática, não é? Sim. Não tô julgando. Vocês são ótimos profissionais. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. É, isso mesmo. Então, um agradecimento para vocês, tá? Que tá do outro lado. Eu acho não. É um fato que passar um diagnóstico com o paciente, a gente tem um protocolo, né, da comunicação. A gente não pode ser agressivo, nem ofensivo. A gente tem que ter uma linha tênue entre ser empático, né, ter esse carinho e saber como que a gente vai passar uma informação que às vezes não é fácil nem pra gente tá recebendo. Imagine passar para vocês. Então, o que a Gil falou tá certo. Super certo. Né? E mudando também da água pro vinho, né? Próxima pergunta. Calma. Dá pra namorar em semana de prova? Lógico. Sair, trocar uma ideia, Putz, não. Eu acho que dá. pegar um então, cinema. Pra mim dá. Pro Uli sempre dá, mas eu sou um pouco mais...
Porque Mas eu sou muito organizado com rotina. Eu Ele é. acordo no mesmo Ele horário todo dia, eu tomo café. Que hora você acorda mesmo? 5h30. 5h30. ele come o mesmo café Mesmo todos os café, eu tomo banho dias. na mesma hora, eu Sim. demoro tanto tempo tomar banho, eu vou na academia de tal hora, tal hora, eu tenho que fazer uma Isso refeição mesmo. tal hora, pra ter 2 horas de digestão pra poder ir na academia, ter meu tempo de estudo, ter meu tempo pra ficar com a minha família. Você acha que isso é bom ou ruim? Cara, eu acho que é bom, na verdade. Porque Por quê? falando assim, parece que eu vou ficar maluco. Mas exatamente o oposto. O fato de eu ser organizado desse jeito facilita muito e eu não acabo cansando demais, sabe? Cansando a cabeça, eu tô falando, de organização, de se perder. Então eu acho que ajuda. pra Mas ser e quando sincero. você sai da rotina? O problema é esse. Quando alguma coisa foge ali do cronômetro, eu fico irritado. Eu sei como que é, porque eu era assim, tá? A pandemia me ensinou a ser organizado. E a faculdade, a desorganizado. Então é uma linha tênue, tá? É de pessoa pra pessoa também. Hoje eu arranjo, tipo assim, eu tenho o horário fixo do meu box, né? Como eu já me apresentei, né? Eu sou boxeador. Já lutei campeonatos, tudo isso. Inclusive, meu técnico é o Vini, ele é bicampeão brasileiro de boxe. Di também, meu parceiro. Colocou minha mandíbula já quantas vezes? Uma vez só, né? Filha da mãe. Mas tamo aí, tá? Ainda tá de pé com a luta, viu? Sem perder a amizade. Brincadeira. É difícil mesmo. E pra você dar? Você tem essa liberdade consigo mesmo de falar, olha, eu consigo sair, eu vou ficar em paz se eu sair 1 hora no meu dia pra encontrar o Ulisses. Vocês Sim. têm a mesma grade? Não, é diferente, É né? diferente, é diferente. Muito mas- diferente? Muito A diferente. gente mal se encontra na faculdade. É. Apesar de estarmos na mesma Dia de semana a faculdade. gente não consegue se encontrar. Tá. Bom, última pergunta da nossa dinâmica. Minha bala. O SUS é motivo de orgulho? Cara, eu acho que é, na verdade. Sim, eu acho que é. E a base da nossa saúde aqui. É o que a gente conversou antes. A gente tem tava muitos pontos falando. negativos, mas não tem jeito, cara. É muito ruim falar isso, mas em comparação Pode falar que você é livre. Fala o que você quiser. Em comparação a todos os outros sistemas de saúde presentes, hoje eu não estou falando que o SUS é o ideal. A ideia do SUS, sim, eu considero que seja o ideal. Os Mas princípios também os são muito princípios válidos, né? são muito Os famosos princípios, né? integralidade, Universalidade, universalidade, equidade. São todos princípios muito bons que, infelizmente, na prática não são tão bons. Integralidade, não. Integralidade. Inclusive, eu inclusive vi uma médica, rapidinho, desculpa. Imagina. Um médico, eu fui fazer um estágio na semana passada no UBS, em Osasco, não vou falar qual, mas um cardio, ele mandou uma paciente fazer um exame, e a paciente chegou lá, havia um exame envolvendo o uso de contraste. E aí a paciente fez todos os exames, função renal, essas coisas, sabe? Normal, né, pra ver se tá tudo bem. E aí a paciente chegou, fez todos os exames, quanto tempo demorou? O médico enviou pra lá. Aí o pessoal de lá, né, não sei qual clínica, não sei se era pública ou particular, chegou, olhou. Não, a senhora não vai poder fazer esse exame por conta de tal. Não, mas meus exames estão tudo ok, o médico acabou de me confirmar. Então, você vai ter que voltar com o seu médico e depois voltar aqui. Que integralidade é essa? Por que já... O paciente ficou 6 meses esperando? Imagina um paciente cardiopata. Eu 6 meses é crítico. Eu tenho uma É perigoso. Eu tenho uma história que aconteceu recente. Hipertensa, diabética. Como que a gente vai mandar o paciente esperar 6 meses, paciente de alto risco? Cara, isso me deixa a flor da pele, porque isso é muito injusto. Muito. E colocou prioridade, viu? Prioridade. O médico fez o papel... Até o médico questionou, falou, como assim? Gente, a gente tá na casa do meu produtor, está tranquilo, e aqui é uma piscina aqui embaixo. Uma criança. É uma criança chorando porque a mãe deu bronca que não podia... Não passou protetor, certeza. Certeza, certeza. Então isso me deixa, cara, triste, muito chateado. E é isso que eu quero mudar. Que os conceitos se apliquem de verdade. Que a integralidade, equidade, universalidade, entre outros princípios doutrinários do SUS, sejam aplicados. Porque imagina, sua avó, um exemplo, sua avó, não tem plano de saúde. Diabética, hipertensa, já com histórico, né? E já trocou a medicação dela 3 vezes, precisa fazer um exame. Não vou falar qual, porque a gente está aqui para falar exame, medicamento, nem sim, nada, sim. passar Passou 6 meses, foi na clínica, deu o dia. Foi toda feliz,
o filho dela levou por conta do exame, medo do que é o exame, medo do que é essa substância contraste, não sabe o que é. Chega lá, olha, seus exames estão perfeitos, mas você vai ter que voltar pro seu médico. Liga lá pro UBS, vai na UBS, agenda, chega no médico, que nem chegou agora na última quinta, na última quarta, olha, a senhora, eu tô louco porque a senhora deveria ter feito esse exame lá. Então isso me deixa muito triste, muito chateado. E espero que isso mude. Espero que com quem a gente está passando aqui, as pessoas possam sentir. As pessoas que estão no dia a dia, no SUS, têm que sentir. Elas que falam pra gente. Alguns médicos também, mas elas que estão passando na pele o que é esperar 6 meses para uma consulta. Então, vou fazer uma última pergunta, porque acho que eu já enchi o saco de vocês já. Que Tá. isso. Se deixar, eu fico a tarde inteira. O que vocês gostariam de ver um podcast de medicina? Por favor, sejam bem sinceros. Paulo Musi. Zoeira. Você escutou, né? Você Eu sou escutou, muito né? fã Produção dele. aí, produção. Você é fã dele? Muito. Tá. Mas eu acho que essa conversa, assim, que a gente teve, essa dinâmica, eu queria ver o tabuleiro também. Eu acho que é isso que eu pensaria. E você? Eu acho que trazer uma conversa científica não é muito foco, na verdade, né? Porque você vai nichar demais. Então, uma conversa descontraída assim, entender mais da rotina de um profissional formado também é uma coisa que, tudo bem, tem meu pai, mas é uma coisa que eu tenho curiosidade também, acho que as pessoas de fora também, para saber um pouco mais de como funciona a medicina em si e as pessoas não terem tanto medo. Acho que tem muita gente que tem medo de ir ao Da hospital, rotina, né? ou de quem está interessado em fazer a faculdade de medicina tem medo do que espera no futuro, porque querendo ou não, a gente falou de equilíbrio e tudo mais, mas você tem que abrir mão de uma boa parte de algumas coisas, né? Sim. Que é o que a gente falou, né? É uma profissão que consome muito, tem que estudar muito. Então, acho que tá indo pro caminho certo. Dá pra formar todo mundo a todos os gostos. Acho Também legal. acho. A gente tá no caminho certo? Sim, 100%. sim, lógico. É. Fala de residência também, que é muito legal. Isso, A gente pode isso falar, é às legal. vezes, como a gente vai ter alguns médicos aqui, a gente pode falar sobre provas, calendário. É legal, isso é muito... Pra mim é tipo o Triângulo das Bermudas, assim, é um lugar muito desconhecido. Fiquei com vontade de discutir o caso do pai da sua amiga, viu? Em off a gente discute. Em off a gente discute. Gostei. Gostou? Uhum. Legal. A gente discute. Ulisses, Ju, muito obrigado, gratidão. A gente que vocês terem vindo agradece. pra cá. É um podcast bem casual, vocês podem ver, né, na casa do meu amigo, do meu irmão, de Camila, Vitor. De coração, eu tô muito feliz. Esse é o episódio número 1, que vai marcar pra sempre o início desse podcast. E eu fico até emocionado, porque é um sonho meu. Eu passei por muitos momentos, assim, pessoais, assim, que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu sei que com esse passo que eu tô dando e com a ajuda de vocês, eu tô aqui só fazendo as perguntas. A base desse podcast é vocês, eles e quem estiver assistindo a gente. E eu fico muito feliz mesmo, tá? O lado humano a gente nunca vai perder isso. O coração sempre vai estar aqui. O que vocês quiserem assistir, o que vocês quiserem ver, tá? Pode deixar um like, se quiser. Peço, por favor, Deixa. tá bom? Deixa um like. Deixa Brincadeira, o viu, like. gente? Faça Se inscreve. o que o coração de vocês mandarem, tá? Aqui é bem leve, aqui tudo é leve. E... obrigado por mais um episódio de Pausa do Plantão. Essa é a temporada 0, episódio número 1, com esses perfeitos aqui, tá? Se quiserem se despedir também, pode se despedir. Nessa Por onde eu câmera olho? aqui, nessa câmera aqui. Tchau, muito obrigada por terem chamado a gente. Eu tô muito feliz. Eu também, tô fazer muito parte feliz. do sonho, né, cara? As pessoas não entendem muito bem o valor do sonho, do que o sonho de alguém, né? É. Então, assim, eu gosto dessa palavra. E ainda o pra ser sincero. episódio 1, E o primeiro episódio, eu exato. achei muito top. Realmente, muito obrigado, muito feliz Muito mesmo obrigada. pela oportunidade. Foi uma amizade aí repentina, né, Jim? Mas É, espero que foi que muito perdure aí por bem. muito tempo. Muito legal, cara. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Desculpa alguma coisa. Que isso, você... Gostaria de agradecer também. Qual câmera? Qual câmera?
A Famara. A Famara Brasil é uma empresa 100% brasileira de tecidos tecnológicos que trabalha tanto com produtos médicos hospitalares como produtos voltados para a saúde corporal. Tá? A Famara Brasil é a tecnologia que te abraça. E também eu gostaria de agradecer o meu sogro. Ele comercializa produtos de brindes, inclusive quem fez essas canecas maravilhosas foram eles. Blinder, brindes. Eu vou agora distribuir um brinde, tá bom? Da Famara Brasil. É um brinde para cada um de vocês. Espero que vocês gostem, tá? Não sabia o que era. Nossa. Ó, é um brinde para vocês dois aqui. Ai, que top. Abre aqui na câmera já ou... Pode abrir, por favor. Mostra. Eu tô fazendo até um ASMR. Ó. Ai, que top. Uma máscara. Ou máscara de sono. Raio infra... Nossa. Não sai com sucessivas lavagens. Amei. Louco, pra tirar a olheira, mano. Ou isso é forte, tá? Muito. Eu não Um gosto estudante de fazer. medicina precisa muito Nossa, disso, né? isso É. daqui precisa demais. Faixa training. Muito top. É pra onde? É uma mesmo. Tudo infravermelho. Faixa training. Faixa training, produto Ó, com pra minerais oferecer bioativos. estabilidade, Achei muito top. Isso pra mim é ótimo, cara. Eu tenho dor na lombar quando eu treino. Né? Eu vou Vai ser dar maravilhoso. estabilidade. E sabe o que significa? Que a gente tem que cuidar mais da gente, né? Ai, A gente tem que se preocupar mais com a gente. Isso é verdade. muito fato. Né? Isso é verdade. A gente tem que, pra gente se preocupar com os pacientes, com as outras pessoas, a gente tem que pensar mais na gente. É aquele clichê, mas é Né? um clichê verdadeiro, né? Pra você poder amar os outros, tem que buscar o Amor em autoconhecimento, amor você. próprio. Então, cai nisso, Isso tudo cai mesmo. nisso. Muito obrigado. Obrigado, Muito viu? Eu que obrigada. agradeço. Tamara. Tá bom? Ulisses, Mais obrigado, uma viu? vez, Ju. prazerzão. Muito obrigada. Obrigado, tá bom? É isso aí. Corta.